Muito bem, a gente estava falando de conjugação de carga, dei alguns exemplos de reações que envolvem essas partículas neutras, né, que em princípio são autoestados do operador conjugação de carga. Uma delas é o pion, que tem conjugação de carga alto valor mais um, e como a gente viu, o fóton tem alto valor de conjugação de carga menos um, portanto o pion pode decair em dois fótons, porque o estado final, né, é par por conjugação de carga, mas não pode decair em três fótons ou qualquer número ímpar de fótons, porque isso implicaria uma violação da conjugação de carga. Tá? Muito bem. Eu estou falando aqui de interações fortes e eletromagnéticas. Como a gente vai ver, em caso de interações fracas, nós temos problemas novamente. Outro exemplo foi o exemplo do decaimento do meson ômega, né, que é ímpar por conjugação de carga. Como a gente sabe que o π0 é par e o fóton é ímpar, então essa reação é possível. Já a de baixo não é possível, tá? Porque aqui eu tenho C igual a mais 1, aqui menos 1, menos 1, então dá mais 1 no total no estado final, sendo que é menos 1 no estado inicial. E, de novo, nesse caso, uma interação eletromagnética, porque envolve fótons. Bom, como que a gente sabe que nas interações fortes as reações são invariantes por conjugação de carga? Você vai no experimento e verifica isso. Aqui está um exemplo da reação próton-antipróton, dando 3 pions no estado final. A reação conjugada de carga, que está do lado direito, se você olhar, é exatamente a mesma que está do lado esquerdo. Então, o que isso significa? Significa que se as interações fortes são invariantes por conjugação de carga, eu devo enxergar a distribuição de pion mais, né, idêntica à distribuição de pion menos. Como você não observa nenhuma diferença na distribuição do pion mais, pion menos, então você conclui que existe invariância por conjugação de carga nas interações fortes. Tá? Ok. Muito bem. Acho que eu parei por aí na aula passada, não cheguei a falar então da violação da conjugação de carga nas interações fracas, que é o que a gente vai entrar agora. Então, tópico de hoje, vamos começar, né, com o fato de que C não é uma simetria das interações fracas. Lembrando sempre o seguinte, né, todas essas simetrias que eu tenho discutido aqui, paridade, conjugação de carga e a seguir a inversão temporal, a gente estabelece essas simetrias experimentalmente. Quer dizer, se você tem experimentos que te dizem que determinadas reações elas são conservadas, que em outras são violadas, é isso que a gente tem que levar do ponto de vista da estrutura matemática. Lembrando que o caso das interações fracas, violação de paridade, foi primeiro uma proposta teórica, mas é só o experimento que te diz se essa proposta é válida ou não. Tá? Então, tudo que eu mostrar para vocês aqui do ponto de vista matemático é sempre muito bem-vindo, mas tem que ser respaldado pelo experimento, obviamente. E como isso daqui já é bastante antigo na física de partículas, então eu só vou apresentar para vocês resultados que violam ou não violam essas simetrias. Tá? Como é o caso, por exemplo, da interação fraca. Pense no neutrino, tá? Eu já discuti com vocês lá atrás a questão da helicidade, que é a projeção do momento do spin, né, a partícula na direção do movimento. Tá? No modelo padrão, até então, né, você não observou nenhuma reação que envolvesse neutrinos de mão direita. Tá? Embora a gente saiba que possivelmente eles possam existir, porque neutrinos têm massa. Mas, para todos os efeitos, eu vou considerar sempre que só existem neutrinos de mão esquerda. Tá bom? Porque a gente não observou nenhum de mão direita. Então, neutrinos são de mão esquerda. Ok? O
que acontece se eu pegar esse neutrino e usar, né, uma operação de conjugação de carga? O que acontece com os números quânticos do neutrino? Eu discuti isso. Né? Todas as cargas da partícula vão para as cargas opostas. O número leptônico vai para menos número leptônico e assim por diante. Como o neutrino não tem nenhuma carga a não ser número leptônico, o número leptônico vai estar associado. Se ele é partícula, o número leptônico é mais um, por exemplo, o número leptônico do muon, por exemplo, se eu estiver falando do neutrino muon. Ele é mais um para partícula e menos um para antipartícula. E conjugação de carga leva partícula em antipartícula. E o que acontece com a helicidade? Helicidade, de novo. Está o spin da partícula aqui. E se o neutrino é um neutrino de mão esquerda, então suponha que ele se move nessa direção, com momento linear nessa direção. Conjugação de carga faz o quê? Com spin e com momento linear. Não faz nada, porque conjugação de carga não muda o spin das partículas. E o momento linear não tem nada a ver com essa operação de conjugar carga. Ele tem a ver com as transformações, né, do espaço-tempo. Né? Paridade, rotação e por aí vai. Mas conjugação de carga não faz nada no momento linear. Portanto, eu deveria ter um antineutrino de mão esquerda. O problema é que isso nunca foi visto em nenhuma interação. Eles não aparecem nas interações, como o neutrino só interage fracamente. Isso não existe nas interações fracas. Bom, se por conjugação de carga eu deveria ter um antineutrino de mão esquerda, e isso não é visto em nenhum experimento, então as interações fracas violam essa simetria de conjugação de carga. Tá? Então a gente já viu que interações fracas violam paridade, e agora a gente está vendo que viola conjugação de carga. A gente vai voltar para isso daqui a pouco, mas antes de falar da combinação de uma simetria interessante, que é a paridade com a conjugação de carga, chamada CP, a gente vamos fazer uma possível aplicação da conjugação de carga em interações fortes. Não a conjugação de carga sozinha, porque como a gente viu, ela é muito limitada. Né? Basicamente, somente partículas de carga nula são autoestados de conjugação de carga. Mas vamos ver uma aplicação usando a definição de uma nova simetria que a gente chama de G-paridade, que é mais útil do que só a conjugação de carga nas interações fortes. Chamada G-paridade. Não sei se foi falta de criatividade dar esse nome, mas é o nome que ficou. Não sei nem o que significa esse G, para falar a verdade. A G-paridade ela tem a ver com o seguinte: ela é uma combinação de dois tipos de transformação. Uma delas envolve uma rotação de 180 graus no espaço de isospin. Isospin forte, né? De isospin na direção quer dizer, em torno, não na direção, em torno do eixo. Bom, isso aqui é questão de escolha, poderia escolher outro eixo, mas aqui eu vou fazer em torno do eixo 2. Que eixo 2 é esse? Eu estou falando de um espaço de uma simetria interna, isospin. Então você tem que imaginar que existem 3 direções nesse espaço, né? Uma direção que define o operador I1 de isospin, o operador I2 e o operador I3. Então o eixo 2 refere-se ao I2. Né? O que isso significa?
Faça o equivalente do espaço das coordenadas, x, y, z. E 1, direção x, e 2, direção y, e 3, direção z. Então, uma rotação de 180 graus em torno de I2 seria equivalente a uma rotação em torno Y, isso, em torno do eixo Y. Tá? Então, é como se eu pegasse o eixo Z, ou plano ZX, e girasse de 180 graus em torno do eixo Y. O que isso leva? Tá? Isso leva o eixo Z, né, que estava apontando para cima, a apontar para baixo. Então, no caso do espaço de isospin, o eixo Z é o equivalente ao eixo I3. Então, o I3 vai para menos I3. O que implica que os autovalores de I3 vão para menos os autovalores de I3. Em outras palavras, é como se eu tivesse uma operação que eu chamo de R2, que é uma rotação em torno do eixo 2 de isospin, elevado a I, o parâmetro de rotação equivalente a um ângulo seria π, 180 graus, vezes o gerador I2, que basicamente é a matriz de Pauli, sigma 2, tá? Sobre 2. Mas não importa você saber como é que isso atua num vetor, esse espaço, isso daqui é irrelevante. O que importa é que o efeito é esse, é levar o alto valor de I3 para menos o alto valor de I3. Então vamos pegar, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando, o que acontece com os pions? Os pions, a gente sabe que se formam um tripleto no espaço de isospin, né? SU2 de isospin. Você tem o pion mais, π0 e o π menos, um tripleto. Então, esse aqui corresponde a I3 igual a mais 1, daqui a I3 igual a 0, e esse aqui é o I3 igual a menos 1. Tá? Um tripleto de SU2. Bom, então essa rotação de 180 graus nesse plano de isospin, não, nesse espaço de isospin, né, leva o I3 a menos I3. Então, para os pions, isso é equivalente a pegar o pion mais, trocar pelo pion menos. Essa rotação dá isso. Tá? Agora eu vou fazer mais uma operação. Essa segunda operação. Então, a G-paridade é uma combinação de duas operações. Uma é essa rotação, R2, e a outra vai ser a conjugação de carga. Então, pegamos esse estado que foi rodado por R2 e vamos atuar agora com conjugação de carga. Então, você vai pegar o π mais foi para π menos e através de uma conjugação de carga, o que vai acontecer? Ups. Fechou aqui. Através da conjugação de carga, né, o π menos, que é o resultado da primeira transformação através de R2, vai para π mais. Partícula vai para antipartícula. Então, o resultado dessa operação combinada, C, R2 atuando no π mais, é o quê? É o π mais. Se fosse o contrário, se fosse no π menos, daria π menos. Tá? Então, essa operação combinada é o que eu chamo de G-paridade. Tá? Ou seja, é uma simetria, mesmo para partículas carregadas. Então, veja, conjugação de carga sozinho não é uma... ou melhor, não é que é uma simetria. É uma operação, é uma relação de autovalores, é uma equação de autovalores. Eu tenho o estado, atuo com o operador e tenho o mesmo estado vezes um autovalor. Então, essa G-paridade, ela tem como autoestado as partículas carregadas também, como a gente está vendo aqui, diferente da conjugação de carga. Então, ela pode ser útil para as interações fortes. Tá? A gente vai ver como que é isso.
Isso só funciona, nesse caso, para as partículas que não têm estranheza, charme, beleza, ou seja, para as partículas que são compostas de quarks up e down. Poderia ser generalizado, né, para partículas que envolvem estranheza, só que aí eu teria que usar uma simetria SU3 de sabor, que, como a gente já discutiu antes, não é uma tão boa simetria como o SU2, porque o quark estranho já tem uma massa relativamente maior do que os quarks up e down. Tá? Mas isso funciona bem para os quarks que não tem charme, beleza e assim por diante. Eu falo beleza, tem a ver com beleza, não sei se eu já comentei isso. Falar beleza, o charme, o quark, você tem uma beleza, não é isso. É que o bottom, né, o pessoal associava antes a um número quântico beleza, beauty, né? Assim como o charme tem a ver com a propriedade, uma característica, que é característica física associada a humanos, né? Então, beleza, charme. Mas o charme tem a ver com o quark C e o beleza tem a ver com o quark B. Né? Onde tem quark B tem beleza, onde tem quark C tem charme. Tá bom? Essa linguagem pode parecer estranha, mas é isso que significa. Muito bem. Aí eu pergunto, se eu pegar um quark não, um meson, K1 positivo. O K1 positivo possui estranheza. Tá? Isso aqui é só para mostrar um contra-exemplo de como isso não vai te levar a uma equação de autovalores para G paridade quando existe outros tipos de quarks que não up e down. Se eu atuar com essa rotação no espaço de isospin, para quem que vai o K1 mais? Deixa eu voltar lá aquele diagrama, vocês vão ver. Acho que o K1 mais está aqui. K1 mais. Certo? O que é essa rotação no espaço de isospin? O espaço de isospin, lembra? Isso aqui é uma representação do grupo SU3. Lembram disso? Tá? Quando eu tenho o up, down e estranho. Então, isso aqui é uma representação de SU3. Mas as representações de SU2 são representações, né, que estão associadas aos subgrupos de SU3, que são essas linhas aqui. Aqui nós temos multipletos de isospin por SU2. Então, nessa linha eu tenho um dupleto que envolve o K0 e o K+. Nessa linha eu tenho um tripleto e 2 singletos por SU2. E aqui eu tenho um dupleto. Tá? Como eu estou pegando, no nosso exemplo, K1+, né, a rotação no espaço de isospin, da mesma forma que para o pion, o K1+ é um dupleto de isospin. Então ele tem um K+ aqui e um K-. Ele está associado com isospin, com terceira componente mais meio, enquanto o K0 está associado com a componente de isospin menos meio. Tá? Que é K0, desculpa. K0. Então esse dupleto é composto de K+ e K0. Então é óbvio que nesse espaço de isospin essa rotação vai levar do K+ para o K0. Tá? Então R2, eu vou do K+ para o K0. Se eu agora fizer a outra operação, que é a conjugação de carga, eu vou para quem? Conjugação de carga. Quem é a antipartícula do K0? Olha aí de novo, multipleto. É o K0 bar, é o que está no lado oposto. Cada partícula, tá? O reflexo dela em termos de antipartícula está do outro lado aqui nas diagonais. Aqui e aqui, aqui. Π mais com Π menos, K mais com K menos, K0 com K0 bar. Tá? Então, eu vou do K0 para K0 bar. Ou seja, em outras palavras, eu vou do K+, uma simetria G paridade, né, para o K0 bar. Então, obviamente, o K+ não é um autoestado de G paridade. Tá bom? Bom, você pode mostrar, não vou fazer isso aqui, mas é possível mostrar, que a G paridade
ela está associada com o isospin da partícula através dessa relação em conjugação de carga. Se você tem o isospin de uma partícula, você sabe, e se você conhece qual é o alto valor de conjugação de carga da partícula, você consegue saber qual é a G paridade. Tá? Pega o pion, por exemplo. O pion tem isospin 1, portanto, menos 1 elevado a 1, menos 1. E por conjugação de carga, o pion ele é o alto estado de conjugação de carga, tá certo? Ou seja, para o pion, G igual a menos 1, e para N pions, o G dele vai ser menos 1 elevado a N. Da mesma forma, você pode fazer a mesma brincadeira para o meson-Rho. O meson-Rho é um vetor, mas também de isospin mais 1. E como ele é vetor, a gente já discutiu na aula passada, né, os mesons vetoriais, eles têm conjugação de carga menos 1. Portanto, o G do Rho vai ser mais 1. Então, eu posso olhar para algumas reações baseadas nesses valores de G, né, tanto para o pion quanto para o Rho, e fazer o seguinte: duas reações, dois exemplos, pi mais, pi menos, e eu quero saber se elas são possíveis. Então, se eu olhar para a G paridade, tá? Se você olha os pions, tenho dois pions, então menos 1 elevado a 2 dá 1. Então, do lado direito, na primeira reação, a G paridade é 1. Se eu olhar para o Rho, a gente acabou de ver que é mais 1. Então, a primeira reação, ok, ela é permitida. A segunda reação, 3 pions dá menos 1. Então, do lado direito, menos 1, do lado esquerdo, mais 1. Então, ela é proibida. Tá? Então, é para isso que serve, por exemplo, a G paridade. Você pode fazer a mesma coisa para vários outros mesons, por exemplo. Se vocês olharem lá no PDG, existem os seguintes mesons: Φ, ômega, Psi. Por que eu peguei esses três? Porque esses três possuem isospin 0, conjugação de carga mais 1. Tá? Então, automaticamente, eu posso associar aos decaimentos desses mesons, né, quais deles são ou não são possíveis, por exemplo. O Φ, ômega e Psi decaindo, qualquer um deles decaindo em π mais, π menos, I igual a 0, C igual a 1 implica que menos 1 elevado a 0 é 1, com C igual a 0 é 1. Então é positivo do lado esquerdo para os três, em termos de conjugação de carga, e é positivo do lado direito. Tá? Eu tenho dois pions, menos 1 elevado a 2 dá 1. Então isso aqui está ok. Tá? A mesma reação indo para 3 pions já não é possível. Tá? Porque aí eu vou ter C menos 1 do lado direito. Então essa é uma das utilidades, né, desse tipo de simetria para quem estuda os decaimentos hadrônicos, né, desses mesons nos laboratórios. Tá? Então, você consegue entender por que alguns decaimentos ocorrem e outros não. Tá bom? Ok, isso é só para ilustrar que C pode não ser muito útil para as interações fortes, mas quando você combina a conjugação de carga com essa rotação no espaço de isospin, você tem pode definir essa nova simetria, G paridade, e utilizá-la para analisar algumas reações.
Muito bem. Eu vou falar agora de uma das simetrias mais importantes, na verdade, uma combinação de simetrias mais importantes que a gente tem, em termos de simetrias discretas, tá, em física de partículas, por várias razões, tá, que é a combinação das simetrias C, conjugação de carga, e paridade, chamada simetria CP. Então vamos falar disso considerando algumas reações para começar. Considere então o decaimento do píon positivo. Tá? Seguinte decaimento fraco. Por que eu vou falar? Bom, deixa eu explicar por que eu vou começar a falar de decaimentos fracos. Porque a gente já viu que paridade é violada nas interações fracas, a gente viu que conjugação de carga é violada nas interações fracas. Vamos ver a combinação dessas duas simetrias. Né? Então, o decaimento do pion mais se dá através da emissão de um muon positivo, né? Ou anti-muon, se você preferir chamar assim, e um neutrino do muon. Tá? E eu vou colocar aqui em vermelho a helicidade desses dois camaradas. O muon, mão esquerda, sempre. Por quê? Porque a gente só observa neutrinos de mão esquerda em qualquer reação. Eu já comentei isso várias vezes com vocês. Então, como o pião decai, o referencial de centro de massa dele, as partículas saem, uma de costas para né? Momento linear, então, um oposto ao outro. Se o neutrino é de mão esquerda, significa o quê? Que o spin dele aponta no sentido oposto ao seu movimento. O movimento está para cá, o spin aponta para cá, no sentido oposto. Então, ele tem que ser de mão esquerda. Tem que ser isso por quê? Porque eu não vejo neutrinos de mão direita. Tá? Então, necessariamente, o muon que sai para cá também tem que ter o spin oposto. Né? Porque os dois spins têm que somar a zero, que é o spin do pion. Né? Conservação de momento angular. Então, esse muon de mão direita, ele necessariamente tem que sair com o spin oposto ao seu movimento. Então, o muon de mão direita, o muon mais tem que sair de mão esquerda, é isso que eu quis dizer. Estou bêbado. Não estou bêbado, falei que parece. Bom, por paridade, o que acontece nessa reação? Quem me diz? Se eu fizer uma transformação de paridade é trocar os eixos x, y, z pelos seus opostos. Né? O pion mais continua sendo pion mais? Continua, não muda nada. Tá? Não muda as cargas da partícula. O muon mais continua sendo muon mais. E o neutrino continua sendo neutrino. A operação que muda a partícula por antipartícula é conjugação de carga. Bom, pion mais ele não tem spin. Né? Então, faz sentido falar em projeção do spin na direção do movimento. A helicidade dele continua zero. Mas o que acontece com as helicidades do muon mais por paridade e do neutrino por paridade? O neutrino de mão esquerda e o muon mais de mão esquerda. Vou fazer aqui do lado um esqueminha para vocês. Pensem no seguinte. Na reação de cima eu tinha muon mais, essa seta é o momento linear dele, indo para cima, e o neutrino do muon para baixo, né, momento, menos P. Tá? O spin do muon mais estava para baixo e o spin do neutrino para cima. Ambos são partículas de mão esquerda. Tá? O que acontece por paridade? Qual dessas duas quantidades eu mudo? Mudo as duas? Não mudo nenhuma?
Vocês estão aí? Não? Estão aí. Tô sim, professor. Então me digam. Estou realizando uma operação de paridade. Ela e McLean estão aí. Tá realizando a operação o quê? Eu não escutei a fala. Certo. Por transformação de paridade. Essa transformação aqui que eu fiz. Tenho essa reação, aí eu vou usar a simetria de paridade. Operar com o operador paridade. Ou seja, inverter os eixos, né, coordenados. O que acontece com essa reação? Bom, eu já falei que o caráter das partículas não muda. A partícula continua a mesma. A única coisa que eu tenho que olhar é para a sua helicidade. Só que a helicidade envolve o quê? Momento linear e spin. Então tá aqui, para a reação de cima, é isso. O que vai acontecer quando eu atuo com paridade? Os dois vão se tornar de mão direita. Por quê? Porque você vai inverter o sentido das coordenadas, eles vão estar no mesmo sentido do spin. Se ele está no mesmo sentido do spin, ele é um de mão direita, se eu não me engano, é assim. Não, o que vai estar no mesmo sentido do spin? O sentido de propagação da... O momento linear? Né? Porque se eu troco x, y, z por menos x menos y, z, né, as coordenadas do momento linear vão mudar de sentido também. Tá? Por quê? Porque é um vetor. O momento linear é vetor. O vetor muda para menos o vetor sob paridade. A gente já discutiu isso. Então, o P vai para menos P. E o spin continua a mesma coisa, que é um pseudo-vetor. Não muda por paridade. Então, na nova situação, eu vou ter momento linear do muon para baixo e o spin para baixo. Tá? E a mesma coisa acontece com o neutrino. O neutrino, o momento dele muda menos P para mais P. Tá? De novo, a projeção do spin agora vai estar na direção do movimento. Os dois estão no mesmo sentido. Então, os dois vão se tornar partículas de mão direita. Certo? Só que é aquele problema, né? Isso aqui, ó, nunca foi observado. Tá? Em outras palavras, interações fracas violam a paridade. A paridade não é uma simetria das interações fracas. Essa reação não existe porque interações fracas não neutrinos de mão direita, se eles existem, eles não interagem como os neutrinos de mão esquerda, eles não são vistos interações fracas por isso. Tá? E se eles existem, também não sabe ainda como eles interagem. Tá? A gente não tem nenhum dado para poder imaginar que tipo de interação é essa com neutrinos de mão direita. Então, para todos os efeitos, eles não existem. Tá? Interações. A razão é essa, interações fracas violam paridade. Agora considere a seguinte coisa. Vamos lá. Considere a seguinte coisa. Π ou mais exatamente como eu tinha antes. Mesma reação. Tá? E agora, em vez de usar a paridade, vamos usar a conjugação de carga. O que vai acontecer? Π ou mais vai para π ou menos, mu mais vai para mu menos, e o neutrino vai para antineutrino
Não muda. E o que acontece com a helicidade? Permanece, né? A helicidade não muda, porque spin não muda, momento linear, tudo a mesma coisa. Tá? E, de novo, essa reação nunca foi observada, porque interações fracas violam também conjugação de carga. Tá? Então, nenhuma dessas duas reações são observadas, nem por paridade, nem por conservação de carga. No entanto, olha só. Agora vem a parte legal. Mais, não mais não. Então, paridade a gente já sabe o que dá, né? Dá isso daqui. Vou copiar aqui. Copiar. Isso aqui é por paridade. E agora, se eu pegar essa segunda reação e atuar com conjugação de carga, o que vai dar? Então, conjugação de carga, o π mais vai para π menos. Né? O mais vai para o menos e o neutrino para anti-neutrino. E eu não mexo nas helicidades. Tá? Essa reação é observada. Tá? O que isso significa? Que a combinação dessas duas simetrias, paridade e conjugação de cargas, é uma boa simetria para as interações fracas. Entendeu? CP, né? Interações fracas estão ok para CP. Tá? Eu vejo antineutrinos de mão direita nos experimentos. Eu não vejo neutrino de mão direita. Tá? E não vejo antineutrino de mão esquerda, como está aqui no caso da conjugação de carga. Então, ó, duas coisas importantes para o resto da vida de vocês. Eu não vejo neutrinos de mão direita e não vejo antineutrino de mão esquerda. Mas eu vejo neutrino de mão esquerda e vejo antineutrino de mão direita. Os muons não tem problema. Eu vejo muons de mão direita ou mão esquerda. É nessa reação, só nessas reações é que eu não vejo muon mais de mão esquerda, tá? E nem o muon mais de mão direita eu não vejo, e nem o muon menos de mão esquerda. Tá? Mas por causa do neutrino. Aqui ele tem que ter mão direita, ele é observado em outras reações, mas como eu nunca observo o neutrino de mão direita, então nessa reação não vejo nada, né? Eu não vejo essa reação, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, só para resumir, interações fracas violam P, violam C, e aqui nesse exemplo a gente está vendo que essa reação ela está ok com as simetrias C e P combinadas, chamada simetria CP. Tá? Só que essa não é toda a história. A interação fraca é algo maldito. É algo maldito e bonito, porque é essa diferença com relação às outras interações que a torna também interessante por vários aspectos. Então, sempre tem um mas existe uma coisa chamada caos neutros.
Isso aqui tem a ver com uma observação de dois grandes físicos, que é o Gell-Mann. Gell-Mann era realmente genial, né? Ele morreu em 2019, né? O Gell-Mann. Gell-Mann e Pais. Pais eu já comentei para vocês, é aquele autor daqueles livros fantásticos, né? Sutil é o Senhor e Inward Bound. Tá? Eles propuseram, e olha, isso aqui é antes da proposta de violação de paridade e é antes ainda da proposta do modelo Quarks, né? Mas eles propuseram que as partículas que decaíam em dois pions e que eram estranhas, os mesons, na época se chamava teta, hoje a gente sabe, então, deixa eu escrever em outra coisa, são os kaons, o K0, né? O K0 possui, por exemplo, estranheza mais um, tá? Ele tem um quark anti-S, o anti-S tem estranheza mais um, e eles propuseram que esses camaradas poderiam, né, se transformar na sua antipartícula com estranheza menos um, através de interações características fracas, né? Hoje a gente sabe que o diagrama que leva a essa transição, diagrama assim, aqui tem um W menos, aqui um W menos, aqui um quark down, o quark pode ser o C ou T, aqui um quark S. Né? Em maior medida é o quark up ali em cima. É a mesma coisa embaixo, o CT. Mas como há misturas dos quarks, como eu já comentei com vocês. Isso tudo Gell-Mann e País não sabiam de nada nessa época, né? Só aqui eu estou representando para vocês verem como é em termos dos quarks hoje. Isso aqui é o K0. Esse aqui é o K0 barra. Agora imagina você, uma partícula se transformar na sua antipartícula. O K0 não é idêntico à sua antipartícula, porque tem estranheza. Então, transitar para uma antipartícula com estranheza menos um, se só fossem envolvidas interações fortes eletromagnéticas, isso seria totalmente proibido, né? Uma partícula só poderia ser identificada com sua antipartícula se ela tem todas as cargas nulas, né? As interações fortes eletromagnéticas proíbem essa transição quando as partículas não têm variação da estranheza, né, dos números quânticos associados a esses mesos. Mas a gente já discutiu que existe a possibilidade de ter variação de estranheza quando as interações são fracas, né? Embora o Gell-Mann e o País não soubessem da interação fundamental que estava por trás, na verdade a troca de dados nesse diagrama, né, eles propuseram, estavam olhando unicamente para a questão na época da conjugação de carga, eles nem pensaram em paridade ainda não era imaginado ser violado, só depois de Li e Yang, em 1956, mas eles propuseram que esses estados, na verdade, eles poderiam ser uma combinação linear de, de, de estados que são autoestados, como eu disse, na época de C, conjugação de carga. Hoje a gente sabe que são autoestados de CP. Então eu vou fazer desde o ponto de vista moderno, não vou fazer como está no artigo deles, eu sugiro que leiam o artigo deles, é bem interessante. É um artigo simples, uma ideia brilhante, as pessoas parece que nem consideravam muito na época, achavam meio, nossa, isso daí é conto da carochinha, né? Não pode ter essa possibilidade. Mas não só pode ter, como eles estavam perfeitamente corretos. E eles até fizeram predições, das quais eu vou falar aqui, que são bem interessantes para esse sistema, que é o K0, K0 barra. Tá? Então, é muito bonito você ver a mente de um cidadão desses, né, registrada num artigo, como é esse artigo de 1955 do Gell-Mann e País. Tá? É bem bacana. Então vamos lá. O que se observa no laboratório, né? A proposta dele é que não é de fato o K0 ou o K0 barra, mas sim uma combinação linear desses dois camaradas. Então vamos ver como que é isso.
Vamos pegar os autoestados para ele era autoestados de C, aqui para a gente é CP. A gente já está considerando paridade também. A gente sabe que, por paridade, tá, o K0, da mesma forma que o pion, ele é um meson pseudoescalar como o pion, ele vai para menos o K0. Tá? K0 pseudoescalar. Pseudoescalar muda de sinal por paridade. Da mesma forma, o K0 barra. Esse cara aqui não tá bom. Tá? Por conjugação de carga, por outro lado, a gente tem o seguinte. Se K0 vai para K0 barra. Um é o conjugado de carga do outro, partícula e antipartícula. O pernilongo aqui que tá me matando. Maldito. Então, se eu usar a combinação agora de C e P, como eu sei como P e C atuam individualmente, eu sei dizer quem é. CP. CP do K0, se eu escrevo K0 barra, dá quanto? Bom, por paridade vai para menos K0 e por conjugação de carga vai para menos K0 barra. Tá? E a mesma coisa se eu fizer isso com K0 barra. Então, eles são autoestados de CP. Bom, não, são autoestados não, eles justamente quando eles não são autoestados de CP. Tá? Como você está vendo aí, o K0 vai para o K0 barra com sinal negativo e o contrário com o K0 barra indo para o K0. Tá? Mas, se eles não são autoestados de CP, eu posso construir uma combinação linear desses dois camaradas, né, criando autoestados de CP. Essa foi basicamente a sugestão do Gelman. Tá? Tem duas partículas, que era na época eles chamavam de teta e teta barra, teta 0 e teta 0 barra, e que deveriam ser escritos como autoestados do operador C, de conjugação de carga. Tudo que eu estou falando para CP aqui, né, poderia valer para C também. Tá? A diferença é que com CP aparece sinal negativo por causa da paridade. Então vamos escrever quem são esses autoestados de CP. Vou chamar um de K1. Essa é a beleza da mecânica quântica, você ter essas possibilidades, né, de combinações lineares de estados. K0 barra. Esse estado é antissimétrico, né, pela troca do K0 com K0 barra. E o outro estado, K2, então, esse que tem o sinal menos, que é antissimétrico pela troca do K0, K0 barra, se você olhar por CP, o que acontece? CP em K0 dá menos K0 barra, como está aqui. Ó. Então aqui vai ficar menos K0 barra. E o CP em K0 barra dá menos o K0, então vai ficar mais. Portanto, ele é simétrico por CP. Se eu atuar com CP, ele dá o mesmo estado. E esse, por outro lado, vai ser antissimétrico. Atuando com CP, eu vou ter menos esse estado. Tá?
Bom, com essa proposta de Gelman e País, o que acontece? Você tem duas possibilidades para decaimento para esses dois camaradas, o K1 e o K2. Tá? Se você supuser que, que a simetria de CP fosse conservada nas interações fracas, né, o que acontece? Vamos supor isso, que as simetrias C e P combinadas, né, supondo CP conservado, interações fracas. Então, necessariamente, eu tenho que o K1, partícula que agora eu chamei de K1, que é uma combinação do K0 e K0 barra, tem alto valor CP mais 1 e o K2, alto valor de CP menos 1. Tá? Nesse caso, o K1 e o K2 seriam suas próprias antipartículas. O K1 é a sua própria antipartícula e o K2 é a sua própria antipartícula. Por outro lado, observe isso aqui. Tentem se concentrar, porque é muita informação junta, vocês podem se perder em algum momento. Mas eu vou fazer uma retomada assim que eu acabar de falar disso aqui. E aí vocês juntam as ideias, tá? Esses camaradas, eles decaem em 2 e 3 pions. Tá? Se você tiver o decaimento em 2 pions, a paridade, né? Lembrando, a paridade intrínseca de um pion é menos 1. Então, se eu tenho 2 pions, ela é multiplicativa, paridade mais 1. 3 pions, pela mesma razão, paridade menos 1. Supondo que no estado de 3 pions, na maior parte das vezes, os decaimentos são com momento angular orbital zero, que é o que de fato se observa. Raramente você observa uma situação com esses 3 pions, um momento angular diferente de zero. Tá? Bom, agora as duas situações, a gente já viu lá em cima, né? Tanto o K0 quanto o K0 barra, eles têm, por conjugação de carga, né, o valor, um transforma no outro, mas com valor mais 1. Então, essa combinação, se por C, isso aqui vai para mais 1 K0 barra, isso aqui para mais 1 K0, esse daqui dá um menos K1 por C e esse daqui dá o K2. Tá? Eles são autoestados, né, de K1 com C diferentes, com conjugação de carga diferente. Tá? O que isso significa? Deixa eu escrever aqui para a gente não esquecer. Então, escrever onde aqui? Escrever aqui embaixo. C atuando em K1 é igual a menos K1. É isso? E C atuando em K2. K2 é mais com mais, o C é sempre positivo. Então ele dá um mais K2. Tá? Agora vamos ver a situação dos 2 pions e dos 3 pions. Né? Quais são os valores de C para esses camaradas? Bom, para os pions, acho que eu já comentei lá atrás, eles têm C igual a mais 1, não é isso? Eu coloquei aqui. Deixa eu ver, lá atrás eu devo ter comentado isso. Vou voltar só para lembrar. Aqui, ó. Pseudoescalares, né, composto de férmio e antiférmio, é o caso do pio, com L igual a 0, S igual a 0, tem C igual a mais 1. Então, tanto faz a situação com 2 pions ou 3 pions, por conjugação de cargas, eles têm C igual a mais 1. Tá? Então, essas duas situações, eu tenho C igual a mais 1 e C igual a mais 1. Tá? Qual é a implicação disso para
por exemplo, vamos pegar as três situações. Se π mais π menos π0 é igual π mais π menos π0. Tá? E a mesma coisa para quando eu tenho π0, π0, π0. Que como os K1 são neutros, eles têm essas possibilidades de decaimento. Dois carregados com cargas opostas e um π0, ou três com carga zero, três píons com carga zero. Portanto, π0 mais π0 mais π0. Porque a conjugação de carga para os píons é sempre mais um. E se eu tiver só dois píons, eu tenho essa possibilidade, π mais e π menos. π mais, π menos. Calma, Messi. Quietinho. Tá? Bom, então eu estou supondo que, por interações fracas, CP é conservado. Qual é a implicação disso, né, para os decaimentos dos K1s? Tá? Olhe para o K1. K1 tem CP mais 1. Tá? CP mais 1, ele pode decair em dois píons. P igual a mais 1 para dois píons e C igual a mais 1 para dois píons. Então, ótimo. CP vai ser mais 1. Então, o K1 pode decair em dois píons. Vou matar esse pernilongo. Fica quieto ainda. Certo? O K1 pode decair em três píons? Não. Ou 3π0, sei lá. Não. Por quê? Porque 3 píons, paridade menos 1, né? C mais 1. Combinado os dois, isso vai dar um alto valor menos 1, né? E isso violaria CP. Certo? Então, K1... Pera, por qual motivo, pessoal? Porque o K1, ele tem, por CP, ele tem alto valor mais 1. A gente acabou de ver isso. Não foi? Cadê? K1 por CP é mais 1. Certo? Então, se ele decair em dois píons, está tudo bem, porque C e P, 1 com 1 vezes 1 dá 1. Agora, em três píons, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, eu estaria violando CP se o K1 decaísse em três píons. Quietinho. O Messi já está tentando para passear. Entendeu? Então, ele não pode decair em três píons. Isso aqui não é permitido. Tá? Na verdade, é mais ou menos essa a história. Lembra que eu falei que você podia ter três píons com algum momento angular diferente de zero. É raro, mas acontece. Tá? Nessa situação, estaria tudo bem. Por quê? Porque lembra que a paridade, né, para três píons não é só a paridade o produto da paridade intrínseca. Tem que levar em conta o fator da função de onda angular, que tem um fator 1 elevado a L. Então, se o L for diferente de zero, por exemplo, L igual a 1, você teria um fator menos 1, e aí a paridade menos 1 com esse menos 1 que está aqui, daria uma paridade positiva. Então, em princípio, em alguns casos raros, eu vou colocar aqui só como um comentário. Seria possível, mas é raro, se L igual a 1, por exemplo. Aí, casos de momento angular ainda maior, mais raro ainda, não vou nem falar, por causa do fator da função de onda angular, menos 1 elevado a L, na paridade. Tá bom? Certo. Agora o K2, vamos ver o K2. K2... K2 em dois píons. É possível? Lembrando, K2, conjugação de carga... CP, cadê CP? Ah, tá aqui.
K2 para o CP é menos 1. Tá? 2 π, a gente está vendo que não é possível. Mais 1 vezes mais 1 dá 1. Não tem como dar o menos 1. Então, o K2 não poderia decair em 2 π. E aqui não tem exceção, porque 2 π é aquela história, o momento angular é sempre L igual a zero. Tá? Então, o K1 realmente não pode. O K2 não pode decair em 2 π. O K1 ainda pode raramente decair em 3 π, mas o K2 jamais em 2 π. Tá? Em 3 π. Mas, professor, qual a diferença do K1 e do K2 que faz com que o K1 possa decair em 3 π e o K2 não possa? Porque, lembra, o K1 é uma combinação linear de K0 e K0 barra, só que essa combinação que é simétrica para o CP. Tá? Sim. Ou seja, CP atuando nisso dá o próprio estado, com um alto valor mais 1. CP atuando no K2, que é essa outra combinação, né? Como por CP o K0 e o K0 barra mudam de sinal, então esse vai para menos, esse vai para menos, então vai dar um fator menos global. Então ele é antissimétrico para o CP. Aqui ele é simétrico, porque esse aqui vai para menos, esse vai para menos, só que esse aqui vai para menos K0 barra e esse aqui vai para menos K0. Menos K0 com menos dá mais K0, que é esse daqui. E o menos K0 barra vai dar esse daqui. Então, pode checar, isso aqui é simétrico para o CP com alto valor, mais 1. Esse daqui é simétrico, antissimétrico, portanto, alto valor menos 1. Como eu escrevi aqui embaixo. Tá? Porque eles não são estados puros de K0 ou somente K0 barra, eles são uma combinação linear. Essa é a proposta de Gell-Mann e Pais. Né? Sugerem que quando você olha nos experimentos, você não está vendo o K0 ou o K0 barra, mas está vendo uma combinação linear desses dois camaradas. Nós voltemos aqui. O K2, ele pode decair em 3 π. 3 π, menos 1 vezes mais 1, dá menos 1. Como o K2 por CP é menos 1, então está tudo bem. Então ele pode decair em 3 π, mas jamais, aqui é jamais mesmo, jamais em 2 π. Então existe uma diferença entre o K1 e o K2. Agora a diferença maior, e isso também foi observado por Gell-Mann no país, né? É até legal porque lá no comentário dos agradecimentos dele, ele agradece a Enrico Fermi pelas discussões. Esse pessoal tinha umas discussões realmente interessantes. Só gente grande. O que acontece é o seguinte: os decaimentos, então, são diferentes. O K1 raramente decai em 3 π. Ele basicamente decai em 2 π. E o K2 decai em 3 π, sempre. Tá? Isso implica numa coisa que é a seguinte: o K1 certamente vai viver mais rapidamente do que o K2. O K2 vai viver por mais tempo. Por quê? Você lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho, como se tratam de píons somente no estado final, 2 píons, né, eles vão ter muito mais energia para dividir entre eles, né, do que os 3 píons. Tá? Porque uma parte da energia já vai na massa desses píons, então sobra menos energia para dividir entre eles. Isso é o que a gente chama de espaço de fase. E o espaço de fase é um fator importante no que a gente chama no cálculo da largura de decaimento dessas partículas. Tá? Quanto mais espaço de fase, ou seja, quanto mais energia disponível, né, maior vai ser a largura de decaimento, e como o tempo de vida é o inverso da largura de decaimento, menor vai ser o tempo de vida da partícula. Então, o K1 ele tem mais espaço de fase para decair, ou seja, P mais e P menos tem mais energia distribuída entre eles e, portanto, vai ter menor tempo de vida. E o K2 tem menos espaço de fase, porque tem mais partículas para dividir a mesma quantidade de energia, né? E, portanto, vai ter uma largura de decaimento menor e, assim, vai ter um tempo de vida maior. Tá? Então, a predição deles era essa. Né? Você tem essa combinação linear, por isso deve ter uma transição entre K0 e K0 barra,
mas que as partículas que realmente decaem são o K1 e o K2, que são essas combinações do K0 e do K0 barra. E aí você me pergunta, bom, qual é a partícula física? Na definição desse pessoal, partícula física é aquela que tem um tempo de vida definido. E quem tem esse tempo de vida definido são o K1 e o K2, e não o K0 e o K0 barra. Tá? E como é que você pode experimentar isso? Bom, você cria aí os Ks, né? K1 e K2, como que eu vou saber quem é K1 e quem é K2? Você tem lá o K0, K0, você cria esse feixe de Ks, né? Como o K1 decai mais rápido, você só precisa esperar mais tempo, né, para obter somente K2 no seu feixe. E aí você tem uma seleção somente de K2 e você pode testar, bom, esses K2 só podem decair em 3 pions e verificar se essas hipóteses, né, estão corretas. Então é bem interessante, né, porque esses resultados implicam, eu vou escrever aqui para não esquecer, tempo de vida mais curto. Tempo de vida mais longo. Das razões que eu expliquei. Professor, qual o motivo do tempo de vida ser assim? Espaço de fase. Né? O que isso significa? Se a minha partícula é a mesma, suponha que a partícula K1 e K2, na pior das hipóteses, podem até ter uma diferença de massa, mas uma diferença de massa pequena. Tá? Porque, em princípio, eles estão associados a partícula e antipartícula. Tá? K0 e K0 barra são partícula e antipartícula. Então, se tem a mesma massa, muito próximo a massa um do outro, então eles basicamente só têm uma quantidade de energia disponível para o decaimento, que é a sua massa. Você vai no referencial de repouso, a única energia que tem disponível é a massa da partícula. Tá? Vezes C quadrado, mas aqui eu estou fazendo C igual a 1. Bom? Se eu tiver que dividir essa energia para mais partículas no estado final, tá? Você fica com uma distribuição de energia muito pequena. Eu já expliquei isso quando eu falei do decaimento do nêutron. Porque nas interações fracas, né, você tem tempos de vida que vai de 10 a menos 10 segundos até alguns minutos, essa diferença. Porque depende disso que a gente chama de espaço de fase. O quanto de energia as partículas no estado final são capazes de carregar na energia inicial. Né? O decaimento do nêutron, as partículas finais têm muito pouca energia para carregar. Por quê? Porque ela decai num próton, que a massa é muito próxima da massa do nêutron, né? Mais um par de leptons, né? Que é o decaimento beta. Certo? E esses leptons tem que ser o elétron e o antineutrino do elétron, porque o mu já é muito pesado para poder fazer parte nesse decaimento. Então eles carregam, a quantidade de energia para dividir é muito pouca, porque o próton basicamente já carregou quase toda a energia. Isso é o que a gente chama de espaço de fase. Quando essa quantidade de energia é pouca, né, isso implica numa largura de decaimento pequena. E se a largura de decaimento é pequena, o tempo de vida é o inverso da largura de decaimento. Vezes um fator de H cortado, mas o H cortado é igual a 1 para a gente. Então, se o tempo de vida é o inverso de uma coisa pequena, o tempo de vida é longo. Tá? Então, observe. Quem carrega mais energia quando um K decai? 3 pions ou 2 pions? 2 pions tem a chance de dividir essa energia do K, né? Tem muito mais energia do que os 3 pions, concorda? Com 3 pions sobra menos de energia para distribuir entre os pions. Compreendeu? Se os 3 pions têm menos energia para distribuir entre si, o espaço de fase é menor. Se o espaço de fase é menor, a largura de decaimento é menor e o tempo de vida é maior do que o decaimento em 2 pions. Tá? Eu estou falando aqui de uma maneira qualitativa porque eu ainda não cheguei na questão de vamos mostrar aqui que a largura de decaimento é proporcional a esse espaço de fase. Não. Isso daí a gente fala mais adiante, quando eu falar só de largura de decaimento.
Então aqui eu só estou comentando que a explicação é essa. Né? Tem mais energia para dividir no estado final, a largura de decaimento é maior. Tem menos energia, a largura de decaimento é menor. Tá? Por exemplo, suponha que o K1 tem em torno de 450 MeVs. Dividir 450 MeVs em 2 pions dá mais energia para esses pions, possibilidades de energia, né? De momento linear, energia cinética, do que 3 pions. 3 pions vão ter menos energia cinética porque tem que dividir esses 450 em 3 em vez de dividir em 2. Isso que é o espaço de fase. Tá claro? Sim, aí só para constar mesmo. Quanto menor for a energia disponível restante, maior vai ser o tempo de vida. Exatamente. Exatamente. Tá? Ok. É muita informação, eu sei, mas vamos resumir as coisas, então. Eu parti de 2 estados que são o K0 e o K0 barra. A proposta de Gelman e Pais é que existe essa oscilação entre esses 2 estados. Isso só é possível porque, de alguma forma, tem interação fraca. Na verdade, o que o Gelman e Pais fizeram não era esse diagrama que está aí, que é o diagrama em termos de quarks. Eles pensaram, bom, o K0 decai em 2 pions e os 2 pions se transformam em K0 barra. Essa era a ideia deles. Mas isso porque ainda não tinha essa proposta de quarks. Mas, no final das contas, isso qualitativamente está perfeitamente correto. Tá? Então, nessa proposta, o K0 e o K0 barra, eles não são autoestados de CP. Né? O K0 vai para menos o K0 barra e o K0 barra vai para menos o K0. Mas eu posso construir uma combinação linear desses camaradas que seja o autoestado de CP, que é o K1 e o K2. Muito bem. Então, se eu supuser que a simetria CP é conservada nas interações fracas, e o K1 tem CP mais 1, K2 CP menos 1, como a gente acabou de mostrar ali em cima, aí eu vejo em que decaimentos eu posso ter desses camaradas, 2 pions ou 3 pions, que foi o que eu analisei aqui. A gente viu que o K1 ele decai basicamente em 2 pions e raramente em 3. Tá? Por quê? Porque se esses 3 pions tiverem momento angular diferente de 0, né, geralmente é 1, não mais do que isso, então aí seria possível o decaimento, por causa da paridade. Mas o K2 não tem jeito, ele não tem como cair em 2 pions de jeito nenhum, ele só pode decair em 3. Tá? Ok, isso até agora é a conclusão que a gente chegou. Então, nós temos 2 tipos de partículas, que é o K1 e o K2, com tempos de vida distintos por causa dos tipos de decaimento, tá? Que eles podem sofrer, baseado na conservação de CP. Tá? E, ok. Então, a conclusão é que se eu tiver um experimento com esses camaradas, se eu tiver muito próximo à fonte de Caos, mais próximo à fonte eu vou ver os decaimentos do K1, que ele decai em 2 pions e decai mais rapidamente. Tá? Então, se decai mais rapidamente, está mais próximo à fonte. E mais distante à fonte, se eu colocar outro detector lá, eu devo ver os eventos somente com 3 pions. Tá? E isso seria uma maneira de você diferenciar o K1 e o K2 no experimento. E isso foi feito em 1956. Vou colocar aqui até. Experimento realizado. Em 1956, em Brookhaven, né, por Lederman. Lederman e colaboradores. Acho que é 2 N's ou é um N só. Deixa um N só, porque eu não tô lembrando. Lederman e colaboradores. Onde finalmente eles descobriram então o K2. Né? Descoberta desse K2 proposto por Gelman e Pais. Né? Com tempos de vida
Então, com isso, eles foram capazes de medir em poucos centímetros da fonte de produção de caos, o K1, com o tempo de vida 0,895, 10 a menos 10 segundos, né? Ele decaía em poucos centímetros, e o K2, com tempo de vida da ordem de 5,11, 10 a menos 8 segundos, ou seja, quase 5, 10 menos 5, um pouco mais de uma ordem de grandeza a diferença, que dá muitos metros, né? Uma diferença que parece pequena em termos de tempo, mas que dá uma diferença grande no comprimento. Tá? Muitos metros depois, eles observaram o decaimento desse K2 em 3 pions. Tá? Foi uma descoberta, deu o prêmio Nobel para esses camaradas, o Lederman e tal. O Gell-Mann ganhou, claro, depois o prêmio Nobel, mas mais por causa do modelo a quarks. Né? Fantástico. E a diferença de massa, né? Como são partículas com tempo de vida diferente, então elas devem ter massas, né? Únicas, uma para cada um. Então, K0 e K0 bar não são, de fato, a partícula e antipartícula, são os autoestados de massa. Eles são partícula e antipartícula, mas não são autoestados de massa. É uma coisa maluca. Dependendo de como você vê, você pode achar a sua convenção, mas a convenção é essa. Quem tem um tempo de vida definido é que é partícula ou antipartícula. E a diferença de massa entre essas duas partículas é 3,48 vezes 10 a menos 6 eletronvolts por C quadrado. Tá? Então, aí vem essa discussão. Quem é de fato a real partícula? Se é o K0, K0 bar, ou o K1, K2? Né? Primeiro, qual é a diferença entre K0 e K0 bar? O K0 e o K0 bar, né? Eles são produzidos em interações fortes. Vou colocar aqui. Tá? São autoestados de estranheza. Lembre-se, partículas estranhas são produzidas em pares. A gente já discutiu isso. Né? Tá? Enquanto o K1 e o K2, né, são as partículas que decaem fracamente, e, portanto, que violam a estranheza. Tá? Como autoestados de CP. E, portanto, com tempo de vida definido. Uma convenção é de que essas partículas que têm tempo de vida definido é que são as reais partícula e antipartícula. Essa foi a escolha de Gell-Mann e País. Né? Tem o tempo de vida definido. Mas isso de novo, é uma questão de escolha. Assim como você pode escolher bases diferentes, a polarização da luz, né? Dependendo do que é conveniente, você escolhe um tipo de polarização ou outro, circular, linear. Aqui é a mesma coisa. As partículas estão aí, K0, K0 barra, K1, K2, dependendo do que você vai fazer, você escolhe qual é a base que vai ser importante para você. Se é para medir tempo de vida, K1 e K2. Tá? Se é para ver oscilação partícula-antipartícula, o K0, K0 barra, e assim por diante. Interação forte ou interação fraca, dependendo do que você quiser, a conveniência quem determina é o experimentador. Tá? Deu para entender até agora? Isso não é trivial, né? Porque, de novo, é mecânica quântica. Mecânica quântica, quando você fala em misturas, é aquela história. Certo, K0, K0 barra, é K1 ou K2? Não, não é. É uma combinação linear dos dois. Assim como K1 e K2 é combinação linear do K0 e K0 barra. Você pode inverter a base.
mas no fim são simplesmente duas bases distintas para descrever a física no universo. Dependendo do que você quer descrever, você usa uma base ou outra. Tá? Muito bem. Agora, o ponto todo é o seguinte. Isso tudo a gente fez supondo que CP era uma simetria das interações fracas. E eu faço tudo isso para depois violar essa simetria. Então vamos para violação. CP. Ok. Dois camaradas, Cronin e Fitch, o ano era 1964, realizaram um experimento. Eles produziam K0 e K0 barra e selecionavam desse feixe de K0 e K0 barra os K2, aqueles que viviam mais. Tá? De novo, é fácil, é só você se afastar suficientemente da fonte, você sabe que só tem K2. Então, a ideia é essa. Deixa eu escrever em uma cor neutra aqui. Produzem K0 e K0 barra, né? E selecionam K2, o que vive mais. Tá? Certo. Isso permite que você estude a questão de CP é uma boa simetria ou não para as interações fracas. O que você tinha que fazer? O K2, lembra o que eu disse para vocês? Cadê o K2? O K2 ele só pode decair em 3 pions. Jamais em π mais, π menos. Tá? Se CP é conservada, que foi a suposição da qual a gente partiu. Aqui, ó. CP conservada nas interações fracas. Então, a conclusão que a gente chegou, K2 só pode decair em 3 pions e jamais em 2 pions. Então, se eu selecionei somente os K2, esses meu feixe de K0 e K0 barra, eu só tenho que tentar observar se existe algum decaimento, né, dessas partículas que sobreviveram em 2 pions. Então, a ideia era essa. Tá? Observação de 2 pions. Como eles, de fato, né, fazendo esse experimento, observaram decaimentos em 2 pions, uma fração pequena, mas observada, então a implicação disso, CP é uma simetria violada. Tá? Essa é a violação. O experimento que observou pela primeira vez a violação de CP. Pelo menos o fenômeno da violação, não, como se diz, um parâmetro quantitativo que define essa violação. Em outras palavras, eles tinham um feixe, né, de 17 metros, né, depois desse feixe ter percorrido 17 metros, eles observaram 45 eventos. Olha que legal. Eventos em 2 pions, tá? Num total pasme, 22.700 decaimentos. Fantásticos. Muito pouco, mas o suficiente para dizer que havia violação de CP. Basicamente, um decaimento em cada 500 era em 2 pions. Tá? Então, esse kaon, né, que tem uma vida longa, a conclusão é que ele não é um estado perfeito de CP. A gente tinha concluído que se havia conservação, ele era um outro estado de CP.
Mas se não há conservação, então a implicação é essa. Que o cáon, vamos chamar de cáon longo, né? Ele não é, o que eu estou observando, não é um estado perfeito de CP, mas uma combinação linear dos autoestados de CP da seguinte forma. Ele tem uma porção, esse cáon que vive mais, ele tem uma porção desse feixe de cáons que está associado a K1. Né? E a gente viu que o K1 tem um alto valor de CP, distinto do K2. Então ele não é puramente K2, mas ele tem uma pequena fração epsilon de K1. Né? E esse epsilon é o que dá a medida da violação de CP. Né? Eu prometo tentar melhorar essa letra aqui. Eu tento escrever rápido. Não entenderem, vocês me perguntam. Em outras palavras, né, a medida experimental para isso te dá um epsilon que é aproximadamente 2,24 vezes 10 a menos 3. Um número bastante pequeno, mas que consagra definitivamente a violação de CP nas interações fracas. Então veja confusão, né? Aparentemente é confusão, mas é uma confusão bonita, né? Que passo a passo você vai construindo. Né? A construção de Gelman e Pais eram de estados puros de CP, e com a observação de Cronin e Fitch, o que a gente tem, na verdade, é que esses estados não são tão puros assim. Eu tenho ainda uma porção nesse feixe, né, que está associado ao K1, com esse fator epsilon, que me dá essa violação, a medida dessa violação de CP. Tá? Então, aí a descrição fica em termos de K, que eles chamam de KS, KL, K short, K long, ou seja, o K1 tem um tempo de vida curto e o K1 tem um tempo de vida longo, são combinações lineares de K1 e K2. Aí, finalmente, essa violação de CP, então a gente já discutiu isso lá atrás, ela é incorporada no modelo padrão. Tá? Existe uma fase na matriz de mistura dos quarks que só é possível porque eu tenho 3 famílias de quarks propostas teoricamente. Eu só tinha, quando isso foi proposto, eu só tinha 3 quarks. Né? Acho que nem o Charme ainda tinha sido proposto, tinha acabado de ser proposto. E veio o Kobayashi Maskawa e propõe, olha, devemos ter 3 famílias. Com 3 famílias nós vamos ter uma fase na matriz de mistura dos quarks, e essa fase justamente deve levar à violação de CP no modelo padrão, chamada famosa matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa. Né? Isso foi em 1973, o quark charmoso foi descoberto em 1974. Né? Então, quer dizer, eu acho que o charme já tinha sido proposto, mas ele não tinha sido descoberto, foi descoberto em 74. Mas ele não tinha nem sido descoberto quando os caras propuseram mais uma família, Bolton e Top, que depois levou o prêmio Nobel em 2008, junto com o Nambu, para esses camaradas, porque incorporavam a violação de CP no modelo padrão, que é um modelo que envolve somente partículas elementares, quarks e leptons, interações fundamentais. Nesse nível que eu discuti, né, K0, K0 barra, K1, K2, K short, K long, tudo mais, tudo que é feito prescinde de falar em quarks. Né? Você tem uma fenomenologia e tem o experimento que é todo feito sem pensar em quarks. O modelo a quarks, no modelo padrão, né, ele se mostra poderoso justamente porque você consegue incorporar esses efeitos que são observados, né, essas ideias que também foram introduzidas teoricamente, usando somente os mesons, consegue incorporar através das partículas fundamentais, que são quarks, e as suas interações fundamentais.
Isso que é fantástico. Tá?